muito aqui, né? Mas eu queria falar com vocês sobre a nossa escola bíblica, que nós iniciamos o nosso ciclo no próximo domingo. E eu encerro a minha fala depois, trazendo uma breve reflexão aqui num texto bíblico, como fiz no ano anterior. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o que a gente pretende aqui para 2025, e a gente queria que você participasse conosco disso. Uma das coisas que as igrejas batistas são marcadas é por serem igrejas que estudam a palavra de Deus, não é? Isso é uma coisa que nós fazemos, nós de fato nos preocupamos em ensinar, em estudar a palavra de Deus, nos aprimorarmos, não é? Para que, como diz Paulo, a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Não é? Então, normalmente nós, quando nos mudamos de lugar, de duas uma, ou nós procuramos uma outra igreja batista para congregar, ou a gente procura uma igreja que esteja pregando a palavra de Deus, não é verdade? Eu, se fosse sair daqui, eu ia procurar uma igreja batista para ser membro, né? Imagino que eu não fosse o pastor. E se eu fosse um lugar e não tivesse igreja batista nenhuma, eu ia procurar uma igreja que tivesse a pregação da palavra. Não a que tivesse a melhor banda, não a que tivesse a melhor estrutura no prédio. Mas nada disso para mim faria sentido se eu sentasse ali e a pessoa começasse a pregar alguma coisa, ensinar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu não ficaria, imagino que você também não faria parte de uma comunidade assim. Então esse é o nosso objetivo como igreja, é ensinar a palavra, não é? Aprender ao longo da palavra e entender com as mudanças do tempo, como fazer a melhor leitura da palavra de Deus no tempo, nos dias, no mundo em que nós estamos vivendo. Então são coisas para a gente refletir. Pode colocar o próximo slide? Então eu queria só mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Nós temos um curso que é o curso do batismo. Esse ainda não vai começar no próximo domingo, não é? Nós estamos formando a turma, como são menos lições. Então a gente vai começar devagarinho. A gente vai trabalhar com esses cursos aqui nesse ano. Eu esqueci de pôr os adolescentes aqui, mas lá no outro eu coloquei. Então é o Vida Nova, né, que é o curso do batismo. O Vida Abundante, eu vou falar alguma coisa sobre ele. A gente vai estrear o Panorama Bíblico, Classe de Pais, e nós temos o Central Kids, tá bom? Pode passar a próxima. Esse aqui é o Panorama Bíblico, é o que a gente vai iniciar com essa turma aqui, que é ensinada pelo Humberto e pelo Carlos, tá bom? Então, esse grupo que se reúne aqui no templo, durante esse ano vai estudar o panorama bíblico. Panorama bíblico, o que é um panorama, gente? O que é o panorama bíblico? Então, é assim, olha, sempre que eu vou falar sobre panorama bíblico, eu dou esse exemplo. Uma vez, a primeira vez que eu viajei para Belo Horizonte, então, estava com uma pessoa e ela foi mostrar um pouco da cidade para mim, a gente andando de carro. E aí ele falou assim, vou levar você num lugar que você avista Belo Horizonte praticamente todo. E aí ele me levou num lugar lá que era mais ou menos perto da casa onde morava o governador. E aí chega num lugar que parece um mirante assim. E aí de lá você olha, não é, Robson? Aí de lá você olha e você tem uma vista praticamente... Quem aqui é de Minas? Quem é mineiro aqui, além do Robson Glaucio? Nossa, tem um monte aqui. E aí a gente olha de lá de cima, né, vê aquele trem todo assim, não é? Cidade toda quase. Isso é uma vista panorâmica, não é? Aí você me pergunta assim, pastor, e você conheceu a rua tal? Eu vou falar, não conheci. Mas eu tenho uma vista panorâmica. Ela fica perto da praça tal, uma praça bem grande. Eu vi que tinha uma praça enorme, que ficava mais ou menos ali assim, olha. Então ela fica próximo dali. Mas eu não conheço a rua, eu sei que tem uma praça naquela direção. Então, o estudo panorâmico da Bíblia é mais ou menos assim. É óbvio que a gente não tem como aprofundar em cada livro. Para isso a gente depois tem que parar e estudar cada livro. Mas ele vai nos mostrar, por exemplo, o ano em que foi escrito, por quem foi escrito, por que foi escrito, qual é o contexto por que aquele livro foi escrito. Então, algumas curiosidades específicas do livro, talvez em alguns casos ele pontua, não é? Assim, em bases gerais, em tipo 5 ou 6 frases, o que o livro ou a carta, não é? Ou seja lá o que for, queira dizer ali, não é? Vai ensinar que a Bíblia é dividida em 2 grandes blocos, Velho e Novo Testamento, ou Antigo e Novo Testamento. Vai te ensinar que existem as divisões, não é? Que é o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, divididos entre profetas maiores e profetas menores, evangelhos, histórico, que é Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo,
as 13 cartas de Paulo, e depois as cartas gerais, como escritas por Tiago, por João, por Pedro, Judas, e finalmente o livro da Revelação, ou um livro profético, que é o Apocalipse. Essa é a divisão. Pronto, já dei aqui uma aula de panorama bíblico, tá bom? Já dei um spoiler, já dei uma introdução da introdução, não é? Vamos entender também por que a Bíblia foi escrita, vamos entender um pouco sobre livros apócrifos. Quem sabe o que é livro apócrifo? Quem não souber não tem problema, quem sabe? Tá vendo? Poucas pessoas sabem. Então, Humberto e o Carlos vão ensinar aqui, né? Quase que é Roberto Carlos, né? Humberto e o Carlos vão ensinar aqui sobre o que são os livros apócrifos. Vão com certeza trazer algumas informações sobre isso. Eles vão pesquisar algo sobre isso também. E vai trazer aqui para vocês olharem, estudarem juntos e entender por que existe, por que houve entre o Antigo e o Novo Testamento um período de 450 anos de silêncio de profecias. Ninguém pregava profecia alguma. Então, vocês vão compreender um pouco dessa história. Quem governava na época em que o Jesus veio ao mundo. Vai falar um pouco sobre os macabeus, né? Quem foram esses caras, né? Que influência eles têm na história. Enfim, ali vamos entender também onde os profetas estão inseridos no contexto dos livros, né? Porque às vezes a gente pensa que as coisas aconteceram. Isaías veio depois de Jeremias, né? Antes de Jeremias, o Ezequiel veio, né? A gente vai entender um pouco o contexto, onde essas pessoas, essas histórias se entrelaçam. Então é algo para você aprender um pouco mais sobre a palavra, manusear mais a Bíblia. Talvez seja até interessante nas aulas trazerem então a Bíblia de papel, né? Para facilitar a sua visão do todo. Enfim, a gente convida você então para esse tempo de reflexão, não é? É muito provável que esse curso caminhe durante um ano, né? Talvez o Antigo Testamento no primeiro semestre e o Novo Testamento no segundo semestre, porque é muito conteúdo. Eu acho que vai ser difícil de eles conseguirem condensar e aí vai ficar muito resumido, não é? Então, venha participar, você vai receber uma apostila para isso, não é? A apostila tem lacunas para você preencher, não é sem muita dificuldade, porque as respostas vão estar nos slides que você vai estar acompanhando aqui. Então, na verdade, o preenchimento mesmo é só para você fixar mais, né? Conforme a gente vai escrevendo, a gente vai fixando um pouco mais o nosso entendimento. Então, fica aqui esse convite para você vir aprender mais da Palavra de Deus conosco aqui no domingo pela manhã, tá bom? Outro curso que a gente tem, pode passar, é o Vida Cristã, esse é o do batismo, né? O Descubra a Nova Vida em Cristo. Então a gente está segurando um pouquinho, eu sempre dou uma seguradinha um pouco nessa turma, porque a classe de batismo é uma classe diferenciada, né? As pessoas vão sentindo o desejo de serem batizadas, Deus vai falando ao coração, aqueles que são filhos vão sendo ali orientados pelos pais, então sempre eu aguardo um pouquinho mais, vou conversando com as pessoas. Eu acho que eu já tenho 4 a gente faz um grupo de WhatsApp, né? Eu acho que eu já tenho 4 nesse grupo, tá bom? Interessante que todos são adolescentes. E aí a gente vai iniciar esse ciclo. A data prevista, pode colocar o próximo aí, a data prevista para o batismo é dia 27 de abril de 2025, nesse caso sugiro pela manhã, muito possivelmente pela manhã. Porque essa é uma data muito especial para nós. Nesse mesmo dia nós estaremos celebrando o aniversário da nossa igreja. Então a gente usa essa mesma data para celebrarmos com o batismo. A ideia que eu tive em mente é fazermos 2 celebrações, uma pela manhã, aí nesse dia não teremos aula, né? Teremos uma celebração pela manhã e uma celebração à noite, as 2 alusivas ao aniversário da nossa igreja. E no meio de tudo isso, muito possivelmente pela manhã, mas podemos conversar para ser à noite também, mas essa é a data prevista para fazermos os batismos, né? Da última vez nós fizemos pela manhã, né? Não, fizemos à noite, da outra fizemos pela manhã, numa outra fizemos num sítio. Então a gente vai variando e vamos vendo como vai ficando mais bacana, né? Todas elas são boas, né? O batismo em si é sempre bom, né? Muito bem, se você tem o desejo de ser batizado, então você pode falar comigo, pode me procurar diretamente, pode falar com os nossos voluntários à porta também, eles podem anotar e depois eles passam para a gente colocar no grupo e entrem em contato contigo, tá bom? O próximo slide pode colocar, este é o nosso curso do panorama, do Vida Abundante, que foi o primeiro módulo que fizemos no primeiro semestre desse ano, Experimente uma Vida Abundante. A minha ideia é instituir novamente esse curso para aqueles que não fizeram, especialmente aqueles que estavam na classe de casais e outros novos que têm chegado à igreja. Só que essa aula a gente ainda não vai começar no próximo domingo, porque ainda nós estamos com uma dificuldade de logística mesmo, de local, de espaço, né? Ainda estamos com essa dificuldade, então estamos planejando um pouco como reiniciar essa turma, né? A gente dá uma mexida nisso, mas eu já quero deixar anunciado, muito provavelmente eu mesmo vou dar aula nesse grupo, tá bom?
Então, vou aguardar um pouquinho, mas dentro de 1, 2 ou 3 domingos, a gente também deve iniciar essa turma aí. Esse curso é o que seria basicamente o curso que viria logo depois da aula de batismo. As pessoas se batizam, caminham para esse segundo módulo, que ele expande um pouco mais a visão e o entendimento sobre a vida cristã, tá bom? Pode pôr o próximo. Nós vamos lançar agora nesse semestre, dirigido pela Dani, que é a nossa ministra do Ministério Infantil, dentro de um apelo dentro da própria necessidade, né? Uma classe de pais. Nós vamos iniciar uma turma, mas esse grupo é um grupo curto. Ele vai durar mais ou menos de 2 a 3 semanas. Esse curso não deve iniciar ainda no próximo domingo, mas nós vamos noticiar exatamente o domingo que começa, porque como ele é mais curto, então a gente está desenvolvendo para o início dessas aulas. Algumas pessoas, alguns pais já serão convidados especificamente para esse, não é porque é pais com mais problema com o filho, seu filho está muito problemático, chamar para o curso, não é por isso não, tá? É porque algumas coisas mais voltadas por causa do Ministério Infantil, então ela já vai ter um certo direcionamento, mas é uma nova proposta que a gente está lançando, essa classe de pais, a ajudar-nos de maneira bíblica e coerente, a como criarmos os nossos filhos, como encaminhar os nossos filhos na direção de Deus, e a igreja entra como um apoio. Lembre-se que o Pense Laranja é uma parte que é o nosso Ministério Infantil, né, a metodologia do nosso Ministério Infantil, é uma parceria entre a casa, a família, não é, e a igreja. A casa é o amarelo e a igreja é o vermelho. Na fusão dessas duas cores nós temos o laranja. Então é a proposta de andarmos de mãos dadas, igreja e família, no desenvolvimento na vida espiritual dos nossos filhos, tá bom? A educação é com os pais, né? Mas a vida espiritual nós como igreja podemos contribuir, tá bom? O próximo pode colocar. Os adolescentes e os jovens, né, que frequentam a classe ali, vão estudar junto com o Romualdo e o Robson, o livro do pastor Douglas Gonçalves, né, o Douglas, o Jesus Cop. Esse livro é extraordinário. Eu não sei quem ouve o Douglas, né, se você gosta de ouvir pregadores, assim, eu sugiro o Douglas. Cara, o Douglas é top, né, ele é muito bom. Quem já ouviu a pregação do Douglas aqui? Muito bom, né, gente? Ele é um cara super antenado, super do tempo, muito contemporâneo e acima de tudo, extremamente bíblico. Ele é filho do pastor, ajudem-me, Josué Gonçalves, que é muito conhecido por ministério com famílias, não é? Faz aqueles congressões, e ele criou uma nova igreja, né? O Douglas, e tem desenvolvido um ministério fantástico. As mensagens dele extremamente contemporâneas, gosto muito de ouvi-lo. Acho que é um cara muito antenado e muito bíblico, não é? Muito ligado mesmo às suas mensagens à palavra. E esse livro dele é um livro muito bacana, é a ideia de replicar cópias de Jesus. Uma vez que nós somos discípulos de Jesus, essa é a proposta do Evangelho, e ele vai falar isso numa linguagem muito pop, né? Para qualquer geração, mas com certeza isso vai falar muito diretamente ao coração dos mais jovens, tá bom? Então, venha participar. Então, essa vai ser uma experiência nova para a gente também, estudar a partir de um livro, né? A gente sempre estuda a partir da Bíblia e de uma revista. Então, agora a gente vai estudar com eles a partir de um livro, vale como experiência também, né? E a próxima, aí a gente tem as duas que acontecerão para as nossas crianças aqui pela manhã. Uma, vou tentar, né? Deus está sempre comigo, é um tema, esse é dos mais novinhos, e o tema dos pré-adolescentes, pode passar o próximo. É a hora do jogo, a escolha é sua, tá bom? Uma série que vai falar sobre autocontrole para as crianças de 6 a 11 anos, tá bom? Então, divididos aí em 2 turmas, pela manhã a gente divide eles em 2 turmas, tá bom? Esses são os nossos módulos, você pode conversar com a gente aí, nos próximos dias a gente vai dando para vocês todas as instruções. Durante essa semana aqui a gente vai fechar certinho todas as outras datas, e depois nós posicionamos toda a igreja sobre isso. Pode colocar o próximo. Esses são os nossos horários, tá bom? A gente vai trabalhar assim, ó, 9h30 às 10h30 o culto da manhã, 10h35, 11h45, as nossas aulas de EBD, como já vinha sendo aqui nesse ano, nesse semestre que passou, né? Tá bom? E o início das aulas, especificamente essa aqui, dos adolescentes, crianças embaixo, já no próximo domingo. Pode colocar o próximo. Queria ler esse texto da Palavra de Deus com vocês, que está aí, aparecendo aí na tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ler ali à distância. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Isso é 2 Timóteo, vai lá na última lá, por favor, que me fugiu. 2 Timóteo capítulo 1, tá bom? A partir do versículo 1 até o 10, pode voltar lá, por favor, agora.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Pode passar? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E pode passar? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, que bonito isso, né? Mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu estava pensando sobre esse texto, e pode colocar o próximo slide. É interessante a gente pensar o contexto, não é? Porque o contexto vai nos remeter a uma situação, um momento de Paulo. Paulo está preso. A segunda carta de Timóteo, ela tem um final triste, não é? Paulo está fazendo a despedida, ele faz alguns desabafos também, não é? Como homem, as suas emoções estão à flor da pele, não é? Mas a sua consciência está tranquila em ter cumprido o chamado de Deus. E aqui nessa carta, nós olhamos pelo menos 3 coisas que a gente pode entender o contexto em que Paulo e Timóteo, né, estão vivendo, de acordo com o tempo da escrita. A primeira coisa é que a igreja estava sendo perseguida. Paulo já estava preso, os irmãos estavam morrendo nas arenas, a igreja vinha sendo perseguida pelos romanos. Isso vai gerando um clima de tensão, de dor, de sofrimento, de tristeza, de aperto àqueles irmãos, não é? A igreja já não pode se reunir como se reunia antes, não é? Naqueles primeiros dias de Atos, né? Agora a igreja está vivendo sob uma grande pressão. A segunda coisa, como eu já disse, Paulo estava preso, e isso intensifica a dor da igreja, né? Porque o grande apóstolo, o grande líder espiritual da igreja estava preso, e isso aflige o coração da igreja. Imaginem, né, se uma igreja perseguida, em que o seu líder principal, o seu pastor, por exemplo, ou o seu fundador, está em prisões, enquanto a igreja está ali reunida, clamando pela vida dele. Isso acontece também nos nossos dias, não é? E nós intensificamos as nossas orações por isso. E finalmente também porque falsos mestres assediavam a igreja. Bom, se a igreja já sofria os problemas dos ataques externos, a igreja ainda sofre o problema dos ataques internos. Aquelas pessoas que estavam na igreja, a sua mente ainda continuava poluída, e essas pessoas eram falsos ensinadores, falsos mestres, e por causa disso então, eles iludiam a muitas pessoas que acabavam caminhando por caminhos errados. Pode passar a próxima imagem, e olha que interessante, que o caminho para o qual essa reflexão nos leva. O que fazer em meio a uma situação como essa, que eu acabei de citar, dentro de um contexto de perseguição, para que o evangelho seja preservado? E aqui eu preciso dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, a questão do contexto, não é? Talvez você diga assim: bom, mas a gente não tem ninguém preso aqui é um país livre para se pregar o evangelho, não é? Mas você há de convir comigo que perseguições existem. As perseguições existem ao cristianismo, aos cristãos. Todos os dias nós vemos e sofremos alguns ataques diretos pelas pessoas. E hoje então, com as redes sociais, os ataques à fé cristã, aos ensinamentos da palavra de Deus, são constantes e os mais diversos. Então este ataque de fato existe. Agora,
Existe também o problema que nós vemos ali do assédio dos falsos mestres. Como nós temos vivido isso? Quantas pessoas têm trazido falsos ensinamentos para as igrejas? Quantas coisas mais malucas nós temos ouvido, não é? Volta e meia nós ouvimos alguém contar alguma coisa que viu em uma outra igreja. Quantas igrejas hoje estão rachando? Quantos líderes famosos de igrejas famosas estão caindo, ou por algum pecado moral, ou por estar pregando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e aí muitas pessoas se desligam dessas igrejas. Então essa é uma situação, infelizmente, constante no meio evangélico. E aí o outro apontamento que eu gostaria de fazer é sobre essa pergunta que eu estou fazendo aí: o que fazer para que o evangelho seja preservado? Não entenda isso como tipo, o evangelho pode ser destruído, não é isso que eu estou dizendo, mas como ele pode ser preservado em nós, dentro de mim. Como eu não vou permitir que estes ataques do mundo me influenciem, ou até mesmo dentro da própria igreja, por falsos mestres, falsos ensinadores, me influenciem a ponto de eu perder a direção, não é? Ao ponto de eu me afastar do evangelho de Jesus Cristo. Como eu mantenho viva essa chama do evangelho no meu coração? Pois bem, é isso que eu acredito que Paulo está ensinando aqui para Timóteo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: Timóteo, os ataques do mundo são tremendos, as perseguições são sofridas. Eu estou em prisões e não está fácil. Pessoas estão dentro da igreja produzindo falsos ensinamentos. Isso é uma coisa muito triste e muito difícil de se lidar. Portanto, é como ele dizer a Timóteo assim: você precisa preservar o evangelho dentro de você. O evangelho é a esperança para que não nos afastemos do Senhor Jesus. O evangelho é o próprio Jesus. Então, ficar firmados no evangelho é que vai nos produzir essa certeza, essa convicção, essa firmeza para prosseguirmos. Então eu queria mostrar isso para você a partir do texto. Pode colocar o próximo. Olha que interessante essa primeira afirmação. Acredito que para que o evangelho seja preservado dentro de nós, eu estou falando sobre isso nessa manhã, justamente porque nós estamos dentro da proposta de uma escola bíblica, não é? Que é o que eu acabei de falar há pouco. Então, por que a gente se empenha em estudar a Bíblia? Por que a gente faz isso, de vir aqui à igreja e ficar estudando a Bíblia? É para que o evangelho seja preservado dentro de nós. E para que isso aconteça, eu fiz 3 afirmações que eu enxergo no texto. A primeira delas é essa aí: aprofunde-se no conhecimento da palavra de Deus. E aí eu queria mostrar para você, no versículo 3 ele diz: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. A frase que eu saquei aqui, para você pensar comigo, do versículo 3, é quando Paulo diz: sirvo como o serviram os meus antepassados. É o que está no versículo. Gente, sabe o que eu pensei sobre isso? Eu pensei que Paulo aqui, ele está se referindo aos escritos do Antigo Testamento. Paulo está falando, por exemplo, de Abraão, Isaque e Jacó, a promessa que Deus fez. Paulo está falando dos profetas que deixaram a sua história, a sua profecia, o seu ensino, o direcionamento a Cristo, né? Embora eles não tivessem, a sua visão ainda fosse nublada, vamos dizer assim, sobre isso, mas o seu ensino a respeito do Messias, que haveria de vir. Então, quando Paulo fala esta frase, quando ele diz, como o serviram os meus antepassados, Paulo não está se referindo aqui aos fariseus com quem ele tinha estudado, não é sobre isso. Ele está falando de antepassados, judeu que era, ele está falando do seu próprio povo, o povo escolhido de Deus. Sabe o que isso nos remete a pensar? De que nós precisamos nós precisamos crescer no conhecimento, no estudo da palavra de Deus. Como que nós conhecemos a nossa história? Quando nós lemos e nos aplicamos em aprender a nossa história. Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo. Quando nós não desprezamos o Antigo Testamento, não é? Olhamos ele, não é, com uma lente para o Novo Testamento. Quando nós estudamos as histórias bíblicas e ali aprendemos as lições para nós. Quando nós olhamos a vida de Jesus, todo o processo de Jesus até a cruz. Quando nós vemos a história da igreja primitiva, ora,
as cartas que foram escritas no período da igreja primitiva, elas foram escritas justamente para nos ensinar a disciplina na igreja. Você há de convir comigo que a quantidade de palavras e ensinamentos escritos nas cartas são muito mais para orientar e doutrinar a igreja do que para evangelizar. Se você parar para pensar bem, e você começar a ler, e você for fazer duas colunas e anotar, aqui eu vou anotar tudo que é sobre falar de Jesus às pessoas, e aqui eu vou anotar tudo que é ensinamento para a vida cristã e para a vida da igreja, essa lista será muito maior do que a outra. Porque as cartas foram escritas para nos ensinar a viver a comunidade chamada igreja. E nelas existem ensinamentos de como atrair pessoas para essa fé e falar de Jesus a elas, não é? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O maior problema da falta de firmeza, a falta de segurança das pessoas, a inconstância, a má frequência aos cultos da igreja, o pequeno envolvimento com a obra de Deus, é resultado do pouco conhecimento da palavra. Porque enquanto mais conhecemos a palavra, mais o nosso coração é aquecido, mais somos motivados a servir ao Senhor. Os problemas da nossa vida causam desespero em nós quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Mas quando nós conhecemos, entendemos pela palavra como atravessar pelas tribulações. Então, por que pregamos? Por que damos aulas de escola bíblica? Por que temos pequenos grupos? Tudo isso é produzido para o ensinamento da palavra de Deus. Então você precisa aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus. Os crentes que não leem a Bíblia, que não estudam a palavra de Deus, são fracos, espiritualmente fracos. São como pessoas que não comem, que ficam fracas, ficam desnutridas. Um dia desse, eu estava até comentando ontem com uma pessoa, que eu fui na academia e eu não tinha comido direito naquele dia. Almocei um tantinho assim, eu já almoço bem pouquinho. E aí eu tinha tomado um café da manhã bem magrelo mesmo. E aí não comi mais nada, comi só aquele pouquinho, não estava afim de comer. E aí no final da tarde, saí daqui da igreja, lá pelas 6 da tarde, e fui lá para a academia. E aí comecei a fazer os exercícios, e aí não aguentava. Chegou uma hora que o meu corpo eu não aguentava, e até teve um cara que brincou comigo, eu falei, e aí, tá sofrido? Eu falei, cara, eu não comi direito hoje, eu não estou aguentando. Ele falou, então diminui os seus pesos aí, já que você desmaia aqui, né? Por quê? Porque eu não tinha forças. Eu acho que a gente aplica isso para a palavra de Deus. Muitas pessoas estão fracas espiritualmente, porque não estão tendo o alimento espiritual adequado. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia, buscar o conhecimento, ler livros devocionais, faça boas leituras. Converse com pessoas que conhecem mais da Bíblia, para que você possa crescer junto com elas. Não é? Desenvolva uma rotina de estudo da palavra de Deus. E sobretudo, frequente aquilo que a igreja tem para oferecer a você, para o seu crescimento espiritual por meio do ensino da palavra. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de falar para você baseado no texto, transmita a palavra para as novas gerações. Olha o que é que diz o versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, é Paulo falando a Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Sabe qual foi a frase que eu saquei desse versículo? Fé não fingida. Eu achei isso aqui extraordinário, gente. Sabe por quê? Porque Paulo, ele está falando o seguinte, olha, sabe o que você faz, Timóteo? Muito provavelmente Timóteo era um jovem pastor, orientado por Paulo, muito provavelmente. Ou se não era um pastor, pelo menos era um líder na igreja, mais jovem ele era, porque Paulo vai falar isso em algum momento. Ele vai dizer, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, você não precisa querer reinventar a roda. Você deve viver a mesma fé que você aprendeu da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Se você seguir por esses caminhos, você será abençoado. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque eu acho que nós como pais, o maior exemplo que nós podemos deixar para eles, sim, a gente vai falar sobre caráter, sobre boa moral e tudo isso, mas como cristãos, é o que a palavra de Deus nos ensina. E como nós lemos e amamos a palavra. Mas mais do que isso, o quanto nós vivemos da palavra. Às vezes eu acho que nós, como igreja, entramos numa batalha inglória, numa luta difícil, porque muitos de nós, famílias, temos deixado
a responsabilidade da educação espiritual dos nossos filhos para a igreja. Mas o primeiro lugar onde aprendemos sobre Deus é dentro da nossa própria casa. Então, às vezes, a sensação que se tem é que pais trazem os seus filhos, sejam crianças, sejam pré-adolescentes, sejam adolescentes, para dentro da igreja e digam assim, olha, deem um jeito aí no meu filho, que eu já fiz de tudo, não tem mal o que fazer, não é? Mas vamos combinar que às vezes a gente olha para o contexto familiar, a palavra de Deus já foi esquecida há muito tempo, não se vê leitura bíblica, não se vê oração. Diante das situações, nunca se ouve os familiares, o pai ou a mãe, dizendo assim, vamos buscar a Deus para ver o que a gente deveria fazer. Quantas vezes o nosso exemplo como pais nas nossas atitudes, somos terríveis e depois parecemos super santos dentro das nossas igrejas, os nossos filhos estão vendo as nossas atitudes. E a proposta aqui não é de que você seja super santo, não é? A proposta é de que você seja autêntico, eu sempre digo isso. Então, reconhecer as nossas falhas. Não poucas vezes já disse a vocês, quantas vezes passei pela porta do quarto do meu pai e vi ele lendo a Bíblia e orando. Quantas vezes ouvi os ensinamentos da palavra de Deus que vinham da boca dele, da minha mãe. Quantas vezes a minha mãe assentou-se à beira da cama comigo antes de dormir e contava as histórias da Bíblia. O quanto eles se dedicavam no sábado para estudar, porque pregava, davam aula de escola bíblica, estudar para dar a aula no domingo. Não negociavam a presença aos cultos da igreja, não negociavam. Já falei isso para vocês, chegavam parentes em casa, eles diziam assim, no domingo, né? Nossa, vocês são muito bem-vindos, a gente ouve muito isso. Chegaram parentes lá em casa e tal. Aí eles chegavam, olha que legal, vocês são muito bem-vindos. Olha, a gente vai na igreja, a gente vai chegar a tal hora. É assim, ó, a geladeira está ali, o fogão está ali. Se vocês estiverem com muita fome, pode pegar. Ali tem arroz, ali tem carne, não sei o quê, né? Então, naquele tempo a gente podia comprar bastante carne, né? Aí, então tem, né? Agora, se fosse hoje, falar assim, ali tem ovo, né? Tem abóbora. Brincadeira. Aí a gente ia para a igreja, e os parentes ficavam lá. Eu lembro que meus tios falavam que eu e meu irmão ele falava, lá vão os coroinhas, eles falavam, né, em tom de deboche. Acho que talvez eles estavam profetizando, né, a gente virou pastor, sei lá, né, era uma profecia dentro do que eles podiam conhecer, né. Então, eu digo tudo isso a vocês, porque nós como igreja, nós como famílias, precisamos transmitir a palavra de Deus para as novas gerações. Mas, acima de tudo, viver como Paulo está dizendo ali, fé não fingida. Isso é integridade cristã. É como se ele dissesse o seguinte, seja como a sua avó Lloyd, seja como a sua mãe Eunice. Esse é o padrão. E eu acho muito bacana também, porque ele vai dizer assim, eu estou convencido, porque ele fala que a fé habitou na avó Lloyd e na mãe Eunice. É como se Paulo dissesse o seguinte, olhando e conhecendo a sua avó Lloyd, como eu sei quem ela é, olhando e conhecendo a sua mãe Eunice, como eu sei quem ela é, eu estou convencido de que essa mesma fé habita em você também. Que a gente possa ensinar assim os nossos filhos. Que a gente possa olhar e dizer assim, olha, conhecendo você como você é, não há dúvida de que você é filho de quem você é. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa transmitir a palavra de Deus para as novas gerações. Não negocie sobre isso. Depois pode ficar muito tarde. E a terceira e última coisa que eu gostaria de falar a você é coloque em prática aquilo que você aprendeu. Aí é o versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. E aí a frase que eu quero destacar é, mantenha viva a chama do dom de Deus. Você quer seguir firme? Você precisa conhecer a palavra. Você precisa transmitir a palavra aos seus filhos, mas não é apenas transmitir, é vivê-la, não é? Porque tem muita gente que está na igreja hoje e os seus filhos estão completamente longe de Deus, e é porque eles perderam o parâmetro por causa da vida dos seus próprios pais. Não estou generalizando, mas essa é a realidade de muitos casos, e às vezes nós somos orgulhosos demais para reconhecer que erramos na nossa fé, no nosso procedimento em relação à fé. Mas a proposta aqui para nós é manter viva a chama do dom de Deus. Coloque em prática aquilo que você aprendeu. Buscar a palavra de Deus, mas viver a palavra de Deus. Fazer, servir, envolver-se. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, imagino,
penso eu, nesse texto, algo mais ou menos nessa direção. Manter viva a chama do dom de Deus, fazendo aquilo que o Senhor deseja que façamos, não deixar que os problemas ao nosso redor façam com que desanimemos, porque se a gente permitir, vai desanimar. Aqui existem problemas, de vez em quando a gente tem alguma treta, né? Lembra aquele versículo que diz, as tretas sempre tereis convosco, não é? Então, isso aí é Elias 4:9, né? Brincadeira. Então, sempre teremos problemas, de vez em quando a gente vai se desentender, às vezes estaremos fazendo algo e nós ficaremos desanimados por alguma coisa que aconteceu. Isso é da natureza humana e a gente vai enfrentar isso, mas não permita que nada disso apague a chama do dom que Deus lhe deu para servir. Então, coloque a sua vida à disposição do Senhor, busque a sua palavra, crie os seus filhos, direcione a sua família no caminho de Deus e mantenha viva essa chama do dom de Deus. E aí é interessante no caso do texto em específico, que Paulo diz assim, mediante a imposição das minhas mãos, não é? Paulo está dizendo que em algum momento ele reconheceu o ministério do seu filho na fé, Timóteo, que aquele era um homem valoroso, que poderia servir no reino de Deus. É como se ele dissesse, você é um homem cheio de dons e talentos, eu imponho as minhas mãos sobre você, porque eu reconheço em você o chamado do Senhor, e eu sei que você pode produzir muito para o reino de Deus, não é? Timóteo era filho de grego, né, de um pai grego, e é interessante porque, com certeza, a sua mente poderia ter sido inundada pela cultura grega, mas isso não aconteceu porque ele firmou-se nos ensinamentos de Deus, na sua palavra, e isso o fez se aproximar-se de Paulo, enfim, entregar a vida para Jesus, mudar a sua história e se tornar um líder importante da igreja. Veja que Paulo, o apóstolo Paulo, no seu momento mais difícil, perto da sua morte, é com Timóteo, através de uma carta, que ele tem os seus últimos diálogos. Então é com Timóteo, seu filho na fé, com quem ele abre o seu coração. É a confiança de que ele está falando com um homem maduro, espiritualmente maduro, este Timóteo. Por quê? Porque ele buscou a palavra de Deus, porque ele ouviu o conselho espiritual dos seus pais, porque ele colocou em prática a fé que o Senhor lhe deu. Amém? E aí, qual é o resultado disso? Bom, o resultado disso é o que está no texto. Veja aí. Eu tenho mais uma ainda, né? Que eu coloquei sobre as disciplinas espirituais. É que eu tinha posto essa por último. Então, a questão de manter as disciplinas espirituais, que estão nos versículos 7 e 8. Ele diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu destaquei aqui poder, amor e equilíbrio. Eu queria falar para você sobre manter as disciplinas espirituais, porque manter as disciplinas espirituais faz com que a gente permaneça. Então, leitura da Bíblia, oração, vida com Deus, não é? Práticas, o serviço cristão, essas coisas não podem sair nunca da nossa vida. Poder, amor, equilíbrio, não é? Ele diz que esse é o Espírito que Deus nos dá. E aí ele diz, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Ou seja, aquilo que você tem recebido da palavra, agora você espalhe isso, divulgue isso para as outras pessoas, não é? E aí Paulo fala para ele no final, suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Isso é muito bonito, não é? Porque é o que vai acontecer, a vida cristã ela é cheia de sofrimentos. É cheia de percalços também. E se a gente não estiver firmado no Senhor, se nós não estivermos vivendo uma vida de prática espiritual, nós vamos esmorecer. Então o crente que não lê a Bíblia, que não ora, ele se afasta de Deus e nos problemas que vão acontecer, ele vai com certeza fraquejar. Então fique firme também nas disciplinas espirituais. Bom, o resultado final de tudo isso, agora sim pode colocar aí o texto. Ele vai dizer o seguinte, pode ir adiante, não é? Por que isso é tão importante, foi o que eu coloquei, está nos versículos 8 e 10. Portanto, não se envergonhe
de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Até aqui. Eu grifei algumas palavras, olha, testemunhar do Senhor. Por que tudo aquilo que falamos antes é importante? Testemunhar do Senhor, suportar os sofrimentos pelo Evangelho, fomos salvos e Deus nos chamou para uma santa vocação. Acredito que essas seriam algumas das razões pelas quais nós precisamos praticar todas aquelas coisas anteriores que dissemos. Testemunhar do Senhor, falar de Jesus às pessoas. Como posso falar daquilo que eu não conheço? Como eu posso tentar transmitir aos outros algo que eu não tenho? Então nós precisamos disso, não é? Nós precisamos suportar os sofrimentos, como eu disse anteriormente, enfrentar as lutas e as dificuldades. Por quê? Porque o Senhor nos chamou, você foi um escolhido de Deus para estar participante do seu reino. Ele deu a você, como diz o texto, uma santa vocação. Então a gente não está aqui por acaso, nós não fomos chamados por Deus à toa, mas estamos debaixo de um propósito do Senhor, para servi-lo, para honrar o seu nome. Por tudo isso, nós convidamos você a estudar a palavra de Deus. Nós ajudamos você por meio de ferramentas que oferecemos dentro das nossas possibilidades e cada vez tentando aprimorar mais para que você conheça mais a palavra de Deus. É por isso que a gente chama a nossa escola bíblica de discipuladora, que é para você crescer na fé. Essa é a nossa intenção, de que por meio de instrumentos que nós vamos aperfeiçoando, semestre a semestre, ano a ano, a nossa ideia é que você conheça mais a palavra de Deus, você cresça espiritualmente, para que você possa resistir o dia mau, para que você possa ficar firme, para que você possa servir ao reino de Deus, e que eu e você possamos ser bênçãos, aqui na comunidade cristã chamada igreja, e no mundo afora, falando às pessoas sobre o Cristo de quem nós cremos. Amém?